Voltamos com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o deputado Jean Willis do PSOL, contando com participação de Daniela Scholl, jornalista do Congresso em Foco. Já, na medida que a discussão sobre os direitos dos casais homoafetivos se desenvolve, se afirma, na medida que esse debate aflora, há em contraposição a isso uma reação muito contundente, muito violenta de setores homofóbicos, digamos assim. Eu soube que você, inclusive, foi ameaçado de morte pelo Twitter. Eu queria que você contasse um pouco mais disso e de que maneira se manifesta esse rancor, essa violência que, vez por outra, nós temos conhecimento através dos jornais, através até mesmo de entrevistas que você já concedeu. Eu acho que à medida que a gente avança, né, que a gente conquista visibilidade e voz, sempre há uma reação, na mesma proporção. A história está aí para nos ensinar que ocorreu assim, quando as mulheres se organizaram, né, pelos seus direitos, como os homens se articularam para negar e para também reagir com violência. Os negros também passaram por isso, né? Os líderes do movimento negro também, à medida que foram conquistando direitos, a reação veio na mesma proporção. E agora está acontecendo com os homossexuais, né? Com o movimento LGBT no mundo inteiro, que não é uma coisa só do Brasil. É isso que eu ia dizer, eu fui ameaçado. Então, a minha chegada no Congresso Nacional, até então, não havia no Congresso Nacional, quer dizer, houve o Clodovil, que é homossexual assumido, mas não encampava as bandeiras do movimento de maneira tão explícita, né? Nem inseria essas bandeiras na luta maior pelos direitos humanos, que é o que eu faço. Eu sou um homossexual que não só faço isso, né? Quer dizer, me elegi com a proposta de inserir a causa LGBT na causa maior dos direitos humanos, como eu afirmo um orgulho de ser gay. E isso provocou um desconforto, porque eu sou o primeiro que chego dessa maneira e me coloco dessa maneira. E provocou reações que vão da difamação sistemática e programada na internet até as ameaças de morte que não se restringiram ao Twitter. As ameaças se estenderam ao meu gabinete, ligar para o meu gabinete para ameaçar de morte, e ameaçar de morte com todas as letras mesmo. Algumas se tornaram públicas ameaças, eu tornei públicas, outras não, mas numa delas a pessoa deixava um número e dizia assim, eu torno famoso e dou dinheiro a quem der um tiro em Jean Willis. Que coisa absurda. Absurda, tá lá, não é uma invenção minha, tá lá, muitas pessoas viram, muitas pessoas acompanham, mas acontece, né? Acontece. O mundo comum, a construção do mundo comum e a dilatação da democracia não se dá sem conflito. Já você defendendo posições assim, de vanguarda, tão avançadas, num congresso de traço marcadamente conservador, é complicado. Quer dizer, você acha que as dificuldades são imensas, são brutais? Na realidade, você não fica ali como um Dom Quixote, não? Talvez eu tenha vocação para Dom Quixote, só que os meus dragões não são moinhos de vento, não. Não é ilusão minha, não. Eles estão lá. É difícil, Ricardo, é muito difícil, assim. Eu vou dar só um exemplo para você. Eu sou da Comissão de Finanças e Tributação, sou titular dessa comissão, uma comissão importante. O PSOL tinha uma cadeira nessa comissão, que era da deputada Luciana Genro, que não se elegeu. E eu decidi ocupar essa cadeira dela, porque é uma posição estratégica para o PSOL, segundo, porque a única maneira da gente sair do discurso romântico dos direitos humanos é assegurando recursos para políticas públicas de promoção dos direitos humanos. E a gente votou nessa comissão emendas de texto para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e eu propus uma emenda de texto que assegurava verba para o combate ao bullying homofóbico, promoção da cidadania nas escolas e combate a discriminações a populações vulneráveis. Isso provocou uma reação inesperada na maioria dos deputados. Eu posso dizer que apenas 4 deputados se posicionaram a favor da minha emenda e se posicionaram a favor da minha defesa, que foi o deputado Pepe Vargas, se eu não me engano agora, Rui Palmeira, Paulderney Avelino, o quarto, não lembro agora se foi o Rui Costa. Eu sei que apenas 4, os outros tiveram uma reação. Mas quais são os argumentos? Não, o argumento era que eu queria, vou citar o argumento mais tosco que eu vi entre todos os argumentos, que era, ele disse assim, eu sei o que é que vocês pretendem criar uma ditadura para impor a opção sexual de vocês com o aval da telenovela, da televisão. Só para você ter uma ideia, o que eu tive que ouvir E eu fiquei, o próprio presidente da comissão, o Cláudio Poti, ele falou, Jean, eu fiquei assustado com a reação.
E eu disse para ele, mas eu propus de propósito também. Uhum. Claro que foi derrubada a minha proposta, não, porque era uma proposta, eu propus a emenda para ser apresentada como emenda de comissão. E foi derrubada, a comissão não quis apresentar essa emenda, eu acabei apresentando individualmente. E ele disse, eu fiquei assustado, eu falei, pois eu não. Eu coloquei também para mostrar o quanto essa comissão é conservadora. Porque imagina, é uma proposta de emenda que quer garantir uma parte do orçamento, ainda que pequena, para a promoção da cidadania, combate ao bullying nas escolas e combate à discriminação a populações vulneráveis. Parece inofensivo. Parece inofensivo, mas sabe qual é o problema? É que se das populações vulneráveis estivessem excluídos os homossexuais, talvez fosse aprovado. A questão é que eu incluí entre as populações vulneráveis, ou seja, entre os idosos, os deficientes, as pessoas com deficiências, os negros e as mulheres, incluí os homossexuais. E como é que você viu a posição do governo no recuo em relação à cartilha do Ministério da Educação, né? Na realidade, uma posição que foi avalizada pela presidente Dilma, Sim. que orientou o Ministério da Educação a suspender a distribuição das cartilhas. Na realidade, os críticos diziam àquela altura que as cartilhas não eram só de esclarecimento sobre a questão homofóbica. E, além disso, também, na realidade, né? incentivava, digamos, uma tomada de posição do ponto de vista da escolha sexual de maneira um pouco deliberada, clara. Isso é uma mentira, né? Assim, não tem outra palavra para dizer, é uma mentira. O projeto Escola Sem Homofobia eu conheço bem porque eu não era deputado na época, na legislatura passada, eu não era deputado ainda, eu fui convidado como professor universitário, sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing da Universidade Veiga de Almeida, fui convidado a fazer uma comunicação sobre o projeto Escola Sem Homofobia. E eu fiz a comunicação numa audiência pública organizada pela senadora Fátima Cleide, que não se reelegeu. E esse projeto foi composto de 2 etapas. Uma primeira etapa foi feita uma pesquisa sobre a homofobia das escolas, né? O bullying homofóbico e a homofobia. E chegou a resultados estarrecedores, assim. Mais de, acho que 47% dos alunos era contrário à presença de homossexuais nas escolas. Não lembro direito as estatísticas, mas uma outra percentagem... Mas qual faixa de idade? Foi aplicada para os alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então, acima dos 14 anos, entre os 18 e 14 anos, por aí que a pesquisa foi aplicada. E professores também, admitindo que não sabiam lidar com a questão da homossexualidade e não gostariam de ter alunos homossexuais. A pesquisa, os detalhes dela não tenho aqui agora todos de cabeça, mas foi apresentado tudo isso e depois, a partir desse resultado, foi elaborado um material didático para erradicar o bullying homofóbico e a homofobia. Esse material didático seria distribuído nas escolas que solicitassem ao Ministério da Educação o material, ou seja, ele não seria distribuído compulsoriamente nas escolas. E seriam distribuídos para alunos do ensino fundamental e ensino médio, e não para alunos da educação infantil, que sequer tem digamos assim, tema na sua pauta. Não tem. Então, o material é composto de vídeos e boletins e cartilhas. E esses boletins, o professor passaria por um processo de formação antes para utilizá-los em sala de aula. Essa é a verdade do projeto. Isso foi dito numa audiência pública no Senado, com a presença dos organismos que fizeram o material. Esse projeto tem um aval da Unesco, do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho de Classificação Indicativa e da UNE. É impossível que esses pareceres estejam errados. E aí, o que acontece é que nesse meio termo aí, deputados que se opõem à cidadania LGBT apareceram na Câmara com um material que não era do projeto Escola Sem Homofobia, era um material do Programa de Redução de Danos entre Travestis e apresentou esse material como se fosse do projeto Escola Sem Homofobia. E setores da mídia abraçaram essa mentira e reproduziram. Contra-informação. Uma contra-informação. Isso provocou uma histeria na população que se colocou contra o projeto, porque quando foi dito para ele que aquele material, que era do Programa de Redução de Danos, seria apresentado a crianças de 5, 6 anos, é claro que a população vai ficar contra. Ela foi enganada. E quando eles provocaram isso, foi na época da questão em torno do ministro Palocci. A esmeralda de 20 milhões. Né? Exatamente. Segundo o deputado Antônio Garotinho, o diamante de 20 milhões que eles tinham na mão. O diamante de 20 milhões. Então, eles levantaram a mentira e com a mentira na mão, eles fizeram a chantagem, porque não há outra palavra. E a presidenta Dilma foi infeliz na sua posição, porque... Ter voltado atrás nessa questão. Quanto a ter voltado atrás, tudo bem. Eu até entendo lá as razões do governo naquele momento de instabilidade induzida.
Nós estamos aí quase encerrando esse bloco, mas você acredita que haja, digamos, uma possibilidade real de se reapresentar esse projeto há uma de possibilidade maneira real. um pouco mais palatável para esses setores? Eu acho que o mesmo material conservadores? pode ser reapresentado e eu acho que o Ministério da Educação vai acabar reapresentando. Eu só quero dizer que a presidenta foi infeliz, nem tanto no recuo, mas muito mais na explicação para o recuo. Ao dizer que ela não seria a favor de nenhum projeto que fizesse propaganda de opção sexual. Um equívoco no termo opção sexual, porque não há opção, a orientação sexual, e não se tratava de propaganda de orientação sexual, mas sim de uma política de combate à violência. Ok, vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto.